E alguém te ajudou nesse processo? Ou você estudando começou a perceber e se conectar mais? Você foi... Hoje você tem alguma religião específica ou não? Acredita em Deus e é isso? Eu não tenho religião específica. Sim. Nesse período, assim, eu comecei a estudar várias religiões. Legal. Eu comecei a estudar filosofias. Tá. Filosofias e religiões. E as religiões, eu vejo elas como um sistema de ensino hoje. Então, elas têm graus. Então, por exemplo, se você pegar o cristianismo, se você pegar o grau mais aberto aqui deles, você pode ir para uma igreja de bairro e ali vão estar falando sobre a palavra de Deus. Sim. E quando você vai ali, se você se conectar com aquilo ali que está sendo passado, vai ter um aprendizado para você. Então, de acordo com o grau de elevação dentro da própria religião, vai se chegando aos mestres da religião. Esses mestres, eles têm o conhecimento oculto daquela religião, que não chega na superfície. Então, toda religião ela tem um caminho e você precisa se aprofundando dentro desse caminho para chegar lá. Cada filosofia tem esse caminho. Cada religião tem esse caminho. Então, se você pegar, por exemplo... Vou colocar um exemplo aqui, por exemplo, a Umbanda, né? Que é uma religião que cultua os orixás. Né? Ela tem um ensinamento ali por detrás muito profundo. Aí você pega uma outra religião, por exemplo, tá? Você pega o hinduísmo. Se você for a fundo nos dois caminhos, você vai ver similaridade em alguns campos energéticos. Uhum. Então isso é possível a partir do momento que você já se aprofundou dessa parte que não é só mais a superfície dessa matéria, e você já está num outro plano espiritual, tendo contato com esses seres, e aí você começa a reconhecer a similaridade. Então assim, é uma parada muito profunda essa questão de espiritualidade, Sim, porque não é sim. isso que a gente vê aqui nessa dimensão, nessa matéria. Ela é sutil, é um outro plano. Então, o caminho que eu decidi para encontrar isso foi dentro do ocultismo. E aí, quando que alguém fala assim, ocultismo, bruxaria, mago negro, né? Já vem todo um preconceito em relação a isso, porque o ocultismo, na verdade, simplesmente é uma informação que ela está oculta. Uhum. Existem sistemas de ensino, tanto religiosos quanto em relação a padrões de escola, por exemplo, né? Que a gente aprende lá, ensino fundamental, ensino médio, né? Colegial, depois faculdade, a pessoa se forma. Sim. E aí existe uma quantidade de matérias. Essa quantidade de matérias, elas são visíveis aqui para nós, por exemplo, que nós moramos aqui no Ocidente, para principalmente formar a pessoa para trabalhar para o mercado de trabalho. Existem algumas matérias que são, além dessas matérias aqui, que elas são meio que ocultas. Então, por exemplo, você tem a psicologia, mas você tem a parapsicologia. Então, a pessoa que só estuda a ciência que é voltada para o mercado de trabalho, ela não vai ter muito conhecimento desse outro lado, paranormal. Sim. Então, de modo geral... Dentro do ocultismo, você começa a estudar vertentes que trazem essas outras matérias. Né? E aí também, uma outra coisa que eu estudei foi a educação clássica, que me deu um entendimento melhor do que é a palavra, da comunicação, e aí eu consegui ter uma compreensão melhor dentro do meu subconsciente. E nesse último ano agora, né, eu estudei a psicanálise. Uhum. Eu acredito que esse ano, aqui em julho, eu vou me formar em psicanálise. Olha, que é legal. entender o subconsciente. Sim. Enfim, é muita coisa. É um negócio em que eu fui me aprofundando e caminhando ali dentro e tal, e trazendo para a superfície, entendendo e vivenciando na prática. E agora, uma outra coisa também que é possível, assim, para a pessoa reconhecer isso daí, é que, assim, existem alguns momentos que você pode trazer sua mente para um estado alterado de consciência. E uma das coisas que eu participei, né, uma das coisas que mais me ajudou a entender esse lado espiritual foi participar de cerimônias com ayahuasca. Já ouviu falar? Já. O Richard Rasmussen, que ele é um biólogo, não sei se conhece ele, é um biólogo. Conheci ele numa viagem doida dos youtubers e, mano, virou um parceiraço, um cara do bem muito... Ele é foda. Ele vai vir aqui, inclusive, já tá convidado, a gente só tá alinhando.
E ele me comentou, porque ele fez isso acho que com uma tribo indígena, ele fez todo um processo. Eu não sei como funciona específico, você pode falar um pouco mais, mas mas eu já ouvi falar. Ele comentou que é bem legal. Então, esse chá da ayahuasca feito dentro de uma cerimônia, ele leva pra dentro e te mostra coisas. Primeiro ele mostra coisas que precisam de cura dentro de você. Aí essas coisas vêm pra fora e acontece alguns tipos de catarse e tal. Mas depois desse processo de catarse e cura, eles começam a te mostrar como que é o plano espiritual. Meio que você faz viagens nesse plano espiritual. Entendi. Seu corpo fica totalmente em repouso, mas a sua mente não para. E você vivencia experiências que te traz lucidez pra entender algumas coisas. Caramba! Então, existem vários tipos de substâncias que criam uma alteração da consciência. Sim. Existem substâncias que elas são alucinógenas. Então você alucina. Não é isso. A ayahuasca ela é enteógeno. Ela mostra o seu interior. Então você não tem a alucinação. Sua mente ela começa a trabalhar em parceria com você. Então, por exemplo, o que é um sonho? Quando você tem um sonho, a mente cria uma imagem para você, certo? E aí você vive aquilo. Sim. Só que você não tem, até um certo ponto, você não tem controle daquilo. Você não consegue comandar o seu sonho. Né? Existe um certo ponto de desenvolvimento que você começa a controlar isso. Né? E dentro da cerimônia, você começa a viver isso e ter mais clareza. Então, tudo que te mostra ali traz um entendimento para esse mundo de uma maneira um pouco mais ampla. Caramba! Então, são muitas coisas. Então, é meio que o estudo com a experiência. Sim. E aí te dá a sabedoria para entender como funcionam as coisas. Da hora demais. E nisso daí, Deus ele é tudo. Deus é a energia em si. O ser humano ele tende a achar que Deus é um homem lá em cima que castiga quando você faz algo errado. Pecou, vou te queimar, vai pro inferno. Ou não só isso. Muita gente fala, não, mas tal pessoa morreu, por que Deus matou? Deus pôs câncer naquela pessoa ali. Tipo, não é assim. As pessoas viajam, né? Deus ele é a substância, energia de tudo. Então tudo está nele. Não tem nada fora dele. Ele é. E nós estamos tudo dentro dele. Tudo que existe está dentro dele, que é uma energia não manifesta. Então, existem leis que operam aqui. Uma lei, por exemplo, é a lei da gravidade. É uma lei. Sim. Ela opera. Ela simplesmente é assim. Não tem como você mudar isso. E existem muitas leis. Essas leis que operam assim, elas são feitas pensando no crescimento do ser humano como uma evolução de estado de consciência. Então essas leis elas são regidas, elas simplesmente são. Sim. E essas leis operam dentro da substância que é Deus. E dentro dessa substância existem as consciências. E basicamente assim, Deus não castiga ninguém. E aí as crenças religiosas, elas criam vários bloqueios e te colocam medo para você buscar isso. Mas quem busca, encontra e acaba tendo muito entendimento do que as coisas então são. Bom, é né? bom, é muito bom, né? E por isso que eu falo assim, eu não tenho religião. Sim. Eu não tenho religião, mas eu admiro e respeito cada religião e cada vez que aparece na minha frente uma oportunidade de estudar, de ter contato com uma religião, eu falo, pô, se tá aparecendo, tem código aqui pra me pegar. É código. Legal. Tudo é código. Às vezes uma pessoa tá no sinal, alguém fala do seu lado, você ouve a voz da pessoa falando alguma coisa, se você prestar atenção, às vezes era um código pra você pra resolver uma coisa da sua vida. Então, Deus tá em tudo. Ele tá ali, ó. Se trazendo situações. Boa. E cabe às vezes você tá com o olho aberto ou fechado para pegar aquilo. Exatamente. Muito bom.